Queridos irmãos, queridas irmãs, então, neste vídeo, oh meu Deus do céu, vídeo 118 é esse. Catalepsia, ressurreições, capítulo 14, a Gênese. E engraçado que eu conduzo assim os trabalhos numa naturalidade, né? Parece que para mim é tão natural, né? Mas não parece, não. É natural, né? É natural. Então, nós vamos começar mostrando alguma coisa agora com relação ao que encontra-se na Bíblia, né? Que sempre soubemos. Tudo que nós vamos relatar aqui, sempre soubemos. Por isso, nós temos que começar com, entre aspas, né? Porque sempre soubemos dessa matéria 100%. Sempre tivemos conhecimento dela. Mas é a primeira vez que nós estamos tendo oportunidade de expô-la, né? Então, para expor algo que já se encontra aqui na Terra, só que por muitos não estudarem, por muitos não assimilarem, isso é com todo respeito, eu estou dizendo isso. Então a gente tem que, entre aspas, né? Então, olha só para você ver. Você quer saber realmente? Então, observe só para você ver. Entre aspas. Então, nós vamos falar aqui de um tema, né? Que pode se tornar um tanto quanto polêmico. Nós já estamos comentando a respeito desse tema. Que é, né? Afinal, nosso Mestre Jesus ressuscitou? Eu tenho feito essa interrogação em outros vídeos. Então, já adiantando, né, para vocês, que não, o nosso Mestre Jesus ressuscitou. Confundi aqui. Afinal, o nosso Mestre Jesus ressuscitou? Então, adianto para você que não, o nosso Mestre não ressuscitou. Jesus não ressuscitou. Seu corpo físico, nós precisamos entender isso. Seu corpo físico morreu, como de todos que aqui reencarna. Só que nós temos que entender, Jesus não reencarnou. Jesus aqui encarnou, porque encarnar é a primeira vez. Reencarnar é de uma em diante, né? Segunda vez, terceira vez, quarta vez é reencarnação. Reencarnar, né? Como de todos que aqui reencarna. Mas então, nós precisamos entender algumas, né, questões, como
a presença dos guardas diante da sepultura, o que foi feito do corpo do mestre, as aparições dele materializado, entre outros, né? Porque Jesus, ele quase durante uns 3 meses depois da sua morte física, orgânica, quase durante uns 3 meses, Jesus era visto, né? No entanto, 2 homens caminhavam quando de repente encontrou-se com um outro homem e eles comentavam a respeito da morte, né, do Nazareno, né, Jesus de Nazaré, Nazareno. Depois, no final, acho que você sabe dessa história. No final é que eles perceberam os estigmas, porque aquelas perfurações nas mãos significa estigma, né? É que eles perceberam que eles falavam com Jesus aquele trajeto todo, que apareceu a eles. Agora, apareceu a eles tangível, materializado, porque eles tiveram a oportunidade de abraçá-lo e de sentir o seu calor. Nós precisamos tomar muita atenção no que... as pessoas precisam prestar bastante atenção no que nós estamos comentando, porque há muitos detalhes aí, minuciosos, que você não ouve por aí, não. Jesus apareceu várias vezes aos apóstolos, principalmente próximo ao Tiberíades e ao lago de Cafarnaum, naquelas regiões todas ali. Jesus apareceu várias vezes aos apóstolos, inclusive numa das vezes que ele apareceu, ele pediu para que os apóstolos lançassem a rede num determinado local lá, e eles pegaram muito peixe. Isso está na Bíblia. O que nós vamos descrever aqui agora está na Bíblia também. Só que na Bíblia existe várias versões, porque cada evangelista narrou de acordo com a visão dele, né? Cada um narra a história de acordo com... Então, é ensinado, veja se não é ensinado dessa forma para as pessoas, ó. No terceiro dia, no domingo de manhã, a terra treme, e um anjo desce do céu e afasta a pesada pedra. Os soldados ficam assustados e caem ao chão. Quando conseguem se refazer, eles correm até a cidade naquela mesma hora. Eles correm até a cidade
Naquela mesma hora, Maria Madalena e mais algumas amigas do nosso Mestre Jesus, elas correm ao túmulo com aromas para ungí-lo. No caminho, elas indagam: como vão fazer para abrir o túmulo? Mas quando chegaram ali, o túmulo já estava aberto. Pensando que alguém houvesse roubado o corpo dele, né, de Cristo, né, o corpo do nosso Mestre, Maria corre a Jerusalém para contar a Pedro e João. Mas as outras entram no túmulo e elas veem um anjo sentado ali que dizia: não se assustem, Jesus ressuscitou. Vão contar aos outros. Todos conhecem essa história, não é? Todos conhecem essa história. Mas a história real não é bem assim, né? E se ela não é bem assim, é porque essa história aqui, ela foi forjada, ela foi criada. Essa história aqui, ela é apócrifa. Luiz do céu, você vai para o inferno, Luiz. Com relação a isso aqui, pode me mandar para o inferno que eu vou sossegado. Que eu sei que eu não vou. Porque essa história aqui e muitas outras histórias que existem por aí são todas apócrifas. Os adeptos de todas as religiões, os adeptos de todas as religiões, há mais de 2000 anos, são enganados. Há mais de 2000 anos, os adeptos de todas as religiões são enganados. São torturados. São levados a crer. Crer nas leis que criamos. Crer. Porque, caso contrário, você vai parar no inferno. Crê, tá? Crê. Pague o dízimo. Pague tudo isso. Ande de acordo. Busque a redimissão na carteira financeira. Você quer se redimir aqui na terra? Abra carteira para os pastores evangélicos, para os padres, para os bispos, para o Papa. É assim que se redime aqui na terra. Se você tem dinheiro na carteira, você vai para o céu. Mas se você não tem dinheiro na carteira, você vai para o inferno. O que significa isso? Porque você não conseguindo andar em dia com as contribuições, você entendeu? Isso vai longo, gente. Então vocês tiveram a oportunidade de ouvir uma história. Essa história não é contada aí para todo mundo? Essa que nós acabamos de ler aqui? Por isso que eu disse,
abrimos com aspas, entre aspas, né? Porque são histórias que são contadas por aí, para iludir as pessoas, para enganar as pessoas. Jesus apareceu a Maria de Magdala, próximo ao túmulo. E apareceu para outros, mas depois nós vamos contar essa história. Tem muita coisa para comentar ainda, não chegou o momento ainda. Mas você consegue entender, com todo o respeito, que aqui na Terra a redimissão dos pecados está na carteira financeira? Na conta bancária que você tem? Não é só o católico, não, o evangélico e outras seitas religiosas também. Luiz, diga com todo respeito, não, eu não abjuro. O que eu acabei de dizer, eu assino embaixo a minha sentença de morte, se for preciso. Porque ninguém tem coragem de dizer isso. Por isso que a humanidade, com todo respeito, aí eu digo com todo respeito à humanidade, lhe falta muita cultura. Por que falta muita cultura? Por que a humanidade se apresenta com pouca cultura? Porque os sistemas, as religiões, as ciências, as teologias proíbem que a humanidade se intere a respeito de questões importantíssimas, inclusive da autoevangelização. Aí você pode me dizer assim, bom, mas você disse todas as religiões? Sim, inclusive o Espiritismo, espera lá. Espiritismo não é religião? É aí que mora a questão. Espiritismo não é religião. Espiritismo é ciência, mãe de todas as ciências, as quais todas as ciências, se quiser algo de fato concreto, tem que se curvar aos pés do Espiritismo, na condição de ciência. Em segundo lugar, o Espiritismo é filosofia. Por último, religião. Mas acontece que quando o adepto verdadeiramente espírita pratica ciência e filosofia, ele entende que em ciência e em filosofia ele encontra Deus. Ele encontra Deus na ciência. Ele encontra Deus na filosofia. Por isso, o verdadeiro espírita não precisa contar com altares ornamentados de ouro, abarrotados de pedrarias, tesouros e mais tesouros, catedrais e mais catedrais. Por isso que o espírita não precisa disso. Porque o espírita verdadeiramente espírita, ele vê religião na ciência e na filosofia, que é essa união com Deus. Porque quando vemos uma flor, quando vemos uma cachoeira, quando respiramos o oxigênio puro, quando
vemos uma criança nascer, quando nós olhamos para o zimbório e que deparamos com o infinito de estrelas e planetas à noite, nós vemos Deus na natureza. O maior livro que existe no infinito chama-se A Natureza de Deus. É o maior livro que existe no infinito por toda a eternidade. Esse livro não tem princípio e não tem fim. Tudo nele se encontra. Então, se eu tenho conhecimento de ciência, de filosofia, e se eu vejo Deus na ciência divina, e se eu vejo Deus na filosofia divina, eu vejo uma ligação entre tudo. E religião vem do... Religião significa religar. Religar. Então o Espiritismo não é religião. Para aqueles que são pseudos espíritas, porque você sabe que pseudo é charlatão, é mistificador, é impostor. Para os pseudos espíritas, o espiritismo é religião, porque ele ainda não conseguiu, ele, adepto, ainda não conseguiu raciocinar. Ele ainda está perdido, dando tiro no escuro. O termo é esse mesmo. Mas aquele que tem conhecimento, ele não consegue enxergar no Espiritismo religião. Porque não tem apego a nada, não tem ornamentos, né? Não tem ritual, não tem senta, levanta, senta. Né? Não tem os rituais de final de ano. É interessante que 99% da humanidade ainda prefere, depois de 2000 anos, o Cristo crucificado, com aquela coroa sangrando na testa, na cabeça, enquanto o espírita, verdadeiramente espírita, já descrucificou o Cristo. O que significa? O verdadeiro espírita, ele abomina estas cenas de Cristo crucificado, do Senhor morto, da paixão de Cristo, das 14 estações, a ressurreição de Cristo. Isso é uma forma de sobreviver da religião, enganando o povo. Além disso, eu posso dizer, as religiões, elas nunca estiveram preocupadas aqui na Terra, em evangelizar o povo. Elas sempre estiveram preocupadas em saquear o povo.
Tanto é que várias religiões, 2019, 2020, 2021, contribuíram com um departamento aqui no mundo, que eu não quero dizer o nome, para ajudar no combate ao Covid. Pergunta se o Vaticano contribuiu com 1 centavo. Nunca saiu 1 centavo do Vaticano para comprar uma cesta básica para uma pessoa necessitada. Está morrendo de fome. Mas para arrancar o dinheiro da humanidade, agora é lamentável. As religiões sempre se preocuparam com a situação financeira das pessoas. És rica de dinheiro? Vem para o nosso lado. És pobre financeiramente? Fica de lado. Deus não fez milagre porque você não contribuiu no paninho ungido, no olhinho bento. E por aí em diante vai. Nós vamos para o próximo vídeo para dar sequência nesse assunto, porque esse assunto vai pegar fogo ainda, com todo respeito.